todas, espero que todos estejam bem. Eu, de antemão, já gostaria de agradecer e parabenizar a Iprest pela iniciativa. Também já gostaria de parabenizar o Salomão pela apresentação. Né? Quem está nos assistindo agora, nos acompanhando nesse momento, vai reparar que alguns, né, dos pontos mencionados ali pelo Salomão vão surgir nessa apresentação que faremos neste momento. Né? Só um instantinho, deixa eu compartilhar minha tela. Prontinho, espero que todos estejam vendo. Né? Dando uma breve introdução, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou Marcos Paulo, gerente de projetos, gerente de soluções na Safeway Consultoria. Trabalho há 11 anos em empresas de prestação de serviços de TI e consultoria de segurança da informação. E estou há 4 anos na Safeway. Né? A Safeway é uma consultoria de segurança da informação e cibersegurança. Nós estamos localizados em São Paulo e atendemos todo o território nacional e ajudamos empresas em momentos específicos e mercados, os mais variados mercados, sempre com necessidades relacionadas à segurança, privacidade e proteção dos dados de maneira geral. Nós temos um time de especialistas, né, e normalmente, naturalmente, somos envolvidos e convocados pelos nossos clientes para atuação em projetos de gestão de acesso de maneira geral. Nessa apresentação, né, nós consolidamos os principais desafios, né, que enfrentamos. Quando a gente fala em projetos de gestão de acesso, a gente tem desde o estabelecer processos, então, concessão, revogação, revisão de acessos, segregação de funções, mapeamento de perfis, redesenho de perfis, até como projetos de aquisição, né, e implantação de uma solução de gestão de identidades, como, por exemplo, o Horácios. Então, a gente tem uma vasta gama de projetos, cada um com uma série de desafios, né, cada um com tempos específicos, mas o que nós trouxemos aqui, né, o que o nosso time de especialistas traz aqui para todos que estão nos acompanhando, é justamente, de maneira geral, quais são os principais desafios que surgem nestes projetos. Né? Já dando um spoiler aqui para vocês, são 5 desafios, e para cada um desses desafios nós trazemos algumas recomendações de como lidar, né, para que a gente tenha um projeto de gestão de acessos bem sucedido. O primeiro desafio que surge, né, quando a gente fala, desde a concepção de um projeto de gestão de acessos, e se estende durante o planejamento, a execução, a continuidade, o encerramento do projeto, é tratar iniciativas, né, e projetos de maneira isolada, como de responsabilidade única das equipes de TI, segurança da informação, sistemas, operações de acesso. Projetos e programas de gestão de acesso são essenciais para muitos dos processos de negócio de uma empresa. Estamos falando de como os colaboradores eles interagem com a empresa, né, principalmente em momentos como mudança de função, promoções, como eles vão executar as suas funções no dia a dia, né, como eles vão se relacionar entre si, né, não é apenas o relacionamento com a empresa e a execução das funções, mas como eles vão se relacionar entre si. E, infelizmente, né, infelizmente mesmo, nós lidamos, né, com pessoas que acreditam que esses projetos são pontuais e de responsabilidade única, né, de equipes técnicas. Diante desse desafio, né, o que recomendamos, né, o que a gente sugere desde o início, é que é necessário que tenham essa compreensão, né, de que, normalmente, projetos e iniciativas são multifásicas, então possuem muitas fases, possuem muitas pessoas envolvidas, né, e abrangem a empresa como um todo, principalmente as equipes ali responsáveis pelos processos de negócio. A segunda recomendação é que, desde o início, sejam estabelecidas as expectativas. Há um autor norte-americano que redigiu um livro chamado Comece pelo Porquê. Então, desde o início, é importante que sejam respondidas questões como: por que é importante investirmos nisso? Quais riscos estamos mitigando? Quais impactos negativos queremos evitar? Então, ao responder essas perguntas desde o início,
né, a gente já consegue ter maior visibilidade da importância do projeto e do retorno que a empresa terá ao final e a continuidade das iniciativas. A terceira recomendação, né, é, novamente, desde a concepção, nomear um embaixador, um coordenador, um gerente responsável pela iniciativa, que vai constantemente comunicar todos os envolvidos, né, sobre como está o projeto, quais são as principais atividades, quais foram os principais desafios, se o cronograma está sendo seguido, se não está sendo seguido, né? Então, essa parte de comunicação é um ponto que vai surgir em outros desafios que nós trazemos aqui, e é um ponto importantíssimo e fundamental, independente da iniciativa ou projeto que nós estejamos tocando de gestão de acesso. Tá? Aqui, naturalmente, surge uma dúvida, né? Olha, se essa não é uma iniciativa única da equipe técnica, né? Não é uma iniciativa isolada da equipe de TI, segurança da informação, operações de acesso, quem, né, que deve ser envolvido, né? Então, nós organizamos aqui na lateral, né, as equipes, áreas que naturalmente são envolvidas em iniciativas e projetos. Então, a gente tem 5. TI, segurança da informação, mas também temos a equipe de auditoria interna, por vezes auditoria externa, equipe de controles internos, compliance, recursos humanos, os responsáveis pelo sistema, as equipes de desenvolvimento, sejam elas internas ou externas, os fornecedores do sistema, os usuários das áreas de negócio. Né? A gente não pode se esquecer de quem está lá na ponta, né? Do usuário de maneira geral. E por falar, né, em quem envolver, né, nessas iniciativas, nesses projetos, isso já nos leva ao nosso segundo desafio, que é exatamente a falta de engajamento da alta direção e, principalmente, resistência à mudança. Esse foi um ponto muito bem colocado pelo Salomão, né, na apresentação dele, no 10º item. Então, o apoio irrestrito da alta direção, né, e integração com as áreas da terceira linha de defesa. Como a gente tem mencionado, normalmente projetos de gestão de acesso possuem muitas fases, muitos envolvidos, e sempre geram mudanças. Então, naturalmente, ali no dia a dia, né, vão surgir conflitos, né, podem surgir conflitos entre as áreas, entre os departamentos, e durante todas as fases do projeto, principalmente na parte de discussão de responsabilidades. O conflito ele já começa, né, com a discussão orçamentária, a definição do embaixador, né, quem vai ser responsável por isso, de quanto em quanto tempo, né, cada equipe vai se envolver. E o que vemos no nosso cliente é que, por vezes, falta esse suporte, falta esse patrocínio executivo, né, e isso interfere bastante na execução e bastante na obtenção de resultados do projeto de maneira geral. Diante desse desafio, né, o que recomendamos é que também, desde o início, existam executivos engajados e dispostos a serem agentes de mudança, a serem patrocinadores para essa iniciativa dentro da empresa e para o projeto em si. A segunda recomendação é que, assim, apenas não exista vontade desses executivos, mas exista também uma capacitação para que eles compreendam, né, uma justificativa fundamentada em risco e impacto financeiro, para compartilhar entre si, para compartilhar entre a organização qual que é a importância do projeto, quais são os impactos, quais são os riscos que estão sendo mitigados. E a terceira recomendação é que seja estabelecido um fluxo de comunicação periódico. A gente sabe, né, executivos eles possuem uma agenda muito disputada, né, muito corrida, né, o que a gente recomenda, né, quando a gente inicia os nossos projetos, inicia as nossas experiências, é que exista uma comunicação periódica, um briefing mensal, né, do projeto em si, das atividades que foram realizadas, de como está o planejamento, de quais são os conflitos, quais são as responsabilidades, quais são os riscos, por que determinada atividade não foi executada, como ela tinha sido planejada, né? Então, essa é mais uma da recomendação voltada à comunicação, né? A comunicação ela é fundamental em todas as etapas do processo. E é incrível, realmente, é incrível como lidamos com uma empresa que possui um suporte executivo, possui um patrocínio executivo, os problemas e desafios surgem, porque eles vão surgir naturalmente, e eles são tratados e resolvidos com maior facilidade.
E, naturalmente, aqui também surge uma outra questão, né? Poxa, como é que eu vou engajar os executivos? Então, aqui na lateral, né, nós colocamos alguns tópicos importantes para que exista esse engajamento e para que exista essa comunicação. Então, principalmente, benefícios, a visão de riscos e ameaças que tem que ser constante, a conformidade com os requisitos legais, isso vai muito em linha também com o que o Salomão colocou como primeiro item, conhecer o ambiente legal e regulatório da empresa, impacto operacional, o impacto financeiro, o cálculo, o retorno de investimento daquele projeto, daquela iniciativa. Esses são tópicos, assim, importantes e é interessante que todos estejam cientes e na mesma página, né, para que a iniciativa e o projeto seja bem sucedido. Bom, Marcos, alinhamos as expectativas, né? Beleza, então está todo mundo com as expectativas alinhadas. Envolvemos os executivos, engajamos os executivos, todos estão engajados, né, e cientes do que precisa ser feito. Não tem mais desafio, né? Acaba por aqui, né? E de maneira alguma, né? Esses são desafios que encontramos antes do projeto começar. Antes da festa começar, já tem esse desafio. Agora, vamos a um desafio que surge no início do projeto, naquele momento inicial do projeto. Esse terceiro desafio que trouxemos é muito comum não só em projetos de gestão de acesso, mas projetos de maneira geral, né, que é a falta de um planejamento adequado e o gerenciamento de expectativas. É interessante vermos, né, no início, né, dos projetos, as equipes elas estão tão engajadas em fazer o que precisa ser feito, né, que não se dedicam a fazer um planejamento apropriado. Então, considerando data de início, execução, reports, a questão da comunicação, né, e acabam fazendo um cronograma que não reflete a realidade. Aquele cronograma que é lindo, é realmente muito bonito, todo mundo consegue compreender, né, mas não reflete a realidade. E, diante desse desafio, o que sugerimos, né, é estabelecer um planejamento considerando a execução do projeto em fases e fazendo a segmentação do escopo. Por exemplo, eu tenho um projeto que envolve 18, 20 sistemas. Eu não vou contemplar todos os sistemas de uma única vez, né, para fazer o redesenho de perfis de acesso, por exemplo. Eu vou considerar apenas uma parte desses sistemas que são mais críticos, ou os menos complexos, né, primeiro, para que o trabalho flua com maior facilidade. A segunda recomendação, né, é, mais uma vez, acompanhar periodicamente o desenvolvimento das atividades, documentar, comunicar os desvios no planejamento, né? Então, por que determinada atividade não conseguiu ser executada? Por que determinada pessoa não conseguiu participar daquilo naquele momento? Quais são os próximos passos? Quais são as próximas datas? Qual é a expectativa de finalização, né, diante desse desvio? E a terceira é bem básica, mas realmente a terceira recomendação que a gente traz aqui, a gente não vê em uma boa parte dos projetos, que são os quick wins, né, as vitórias rápidas. Então, no exemplo que eu mencionei anteriormente, uma vitória rápida seria conseguir fazer um mapeamento ou redesenho de perfis de um sistema crítico para, né, os processos de negócio para a empresa como um todo. Ou conseguir ajustar e estabelecer um processo de revisão de acesso, né, por exemplo. Então, o interessante é que essas vitórias rápidas, elas trazem essa visão, né, de que o projeto está caminhando conforme planejado e de que os resultados eles estão sendo obtidos. Né? A gente não tem aquela percepção de que o projeto não está caminhando, de que não está dando resultado, né, de que está onerando a equipe. Tá? A quarta recomendação, né, trata novamente de manter sempre uma visão baseada em riscos. E aí aqui a gente traz riscos financeiros, reputacional, operacional, regulatório, compliance. Então, é comum, né, que durante a execução do projeto, como a gente está falando de projetos que às vezes se estendem por meses ou até por anos, né, a gente perca essa visão de riscos. A gente perca o porquê, né, nós iniciamos, a gente perca o motivo pelo qual nós começamos o trabalho. Né? Então, é sempre importante a gente estar constantemente revisitando isso, né? E acompanhando isso de acordo com os desvios do projeto. E, por fim, né, mas não menos importante, né, como mencionado nos outros dois desafios, manter um fluxo de comunicação constante. Né? Isso é uma coisa que falta no planejamento, é uma coisa que às vezes não é contemplado no planejamento.
E, assim, todos os desafios que nós trouxemos até aqui falam sobre esse ponto, sobre a comunicação de todas as partes, sobre o envolvimento da alta direção, né, sobre o engajamento de todos. Então, é um ponto fundamental e importante que nós, de fato, sentimos falta em alguns projetos que nós participamos. Os 3 desafios que nós trouxemos até aqui, né, que foram apresentados até aqui, falam do início do projeto, da concepção da ideia de um projeto de gestão de acessos, e aqui do planejamento, né? Então, antes, durante o planejamento. O próximo desafio, né, a gente traz uma visão generalista de problemas, né, e obstáculos que acontecem durante a execução do projeto de maneira geral. Então, esse desafio é justamente a falta de conhecimento das necessidades de acesso, das funcionalidades sistêmicas ou do ambiente em si. Nesse momento, né, no momento da execução, é quando a gente descobre que determinado sistema não tem um modelo de perfil estruturado como os demais, não possui uma complexidade de senha definida, a gente não tem documentação de todas as transações, e principalmente das transações customizadas, a gente não tem documentação das integrações, não sabemos quem são os responsáveis por cada sistema, né? Então, são uma série de dificuldades operacionais que surgem durante a execução do projeto. E é absolutamente normal que isso surja, né? Esse momento de execução é quando nós estamos olhando para o ambiente da nossa empresa, olhando para o detalhe, né, para esse ambiente e percebendo, olha, putz, está faltando isso aqui, putz, está faltando essa documentação, né? Putz, isso ajudaria bastante a gente na execução do projeto, né? Então, é absolutamente normal que surjam essas questões operacionais, questões técnicas e essas dificuldades, né? Então, o que nós sugerimos para evitar que esse desafio, né, que essas dificuldades, elas onerem o projeto de maneira geral e prejudiquem o andamento das atividades. Primeiro ponto, como muito bem colocado pelo Salomão, elaborar e manter atualizada uma matriz de elegibilidade, né? É fundamental que nós conheçamos, né? Olha, quem tem acesso ao QI, por que tem acesso ao QI? Então, é fundamental que nós tenhamos isso muito bem atualizado. Não só estabelecido, mas atualizado. À medida que o tempo vai passando, as funções elas vão se atualizando, as pessoas vão entrando novas pessoas, né, e vão saindo outras pessoas também. Então, é importante que esse material ele esteja sempre muito bem atualizado. E, da mesma forma como manter essa matriz de elegibilidade muito bem redigida, a gente sempre sugere que exista, né, um ponto central, né, um inventário de sistemas e serviços cloud que contenham essas informações, que contenham as principais informações, né? É muito importante, é muito legal, é muito interessante quando a gente entra em um projeto e o cliente ele possui essas 2 documentações que a gente está colocando aqui, né? Isso ajuda muito no desenvolvimento das atividades, né? E ajuda muito ao conhecer o ambiente de maneira geral. A terceira recomendação é manter essa documentação atualizada. Então, olha, quais são as funcionalidades padrão? Quais são as transações customizadas? Quais são os processos de negócios suportados por essa aplicação? É importante que nós tenhamos essa visão, né, e mantenhamos esse material, essa documentação atualizada sempre. E um outro ponto, determinar desde o início quem são os responsáveis, né? Quem é responsável pelo sistema, quem são os responsáveis pelos papéis e perfis, quem são os usuários-chave, quem tem acesso administrativo, né? Então, definir quem é quem, né, dentro desse nosso ambiente, dentro do ambiente, dentro do contexto de gestão de acesso da nossa empresa. E também, um outro ponto importante, né, conhecer e documentar as integrações, né? Poxa, a integração é push ou pull, né? E as limitações sistêmicas também, né? Por vezes a gente tem uma política de gestão de acesso que estabelece ali uma série de regras que por vezes por uma limitação sistêmica não consegue ser seguida por todos os sistemas que nós utilizamos no dia a dia. Então é interessante que essas exceções, essas limitações sejam contempladas também, sejam observadas também, para que durante a execução do projeto a gente não pare com esse obstáculo, não se depare com essa situação.
Passado por esses 4 desafios, né, como o 5º desafio, a gente quis trazer aqui um ponto que sempre surge após a execução do projeto, né, que é justamente a continuidade das iniciativas de gestão de acesso após a conclusão, né? É natural que durante o projeto a gente estabeleça processos que não são seguidos, né, principalmente pelas áreas de negócio. O que vemos é que temos um esforço muito grande durante o projeto e sentimos falta da continuidade das iniciativas. Então, são criados perfis de acesso sem a devida autorização e documentação, não são executados os processos de revogação e revisão de acessos da forma tempestiva, da forma como eles devem ser executados. Então, a gente fica muito entristecido quando isso acontece, porque aquele risco de acesso indevido que nós estamos tratando, né, ele permanece, ele não está sendo mitigado da maneira adequada, né? Então, diante dessa situação, dessa questão da continuidade do projeto, o que nós sugerimos é, desde o início, capacitar e treinar a equipe de responsáveis, né, para que os processos estabelecidos, eles permaneçam, né, com o mesmo grau de maturidade, eles permaneçam sendo executados da forma como eles foram definidos, continuamente acompanhar, né, avaliar, né, a execução desses processos e atividades relacionadas à gestão de acessos, realizando a automatização daquilo que faz sentido, tá? Daquilo que faz sentido, daquilo que está aderente ao ambiente e ao potencial da empresa. Continuamente fazer auditorias, avaliar a maturidade dos processos e tecnologias e também, constantemente, acompanhar tendências de tecnologia, do mercado, naquilo que se refere à gestão de acesso, segurança da informação e segurança cibernética nos próximos 2 anos. Né? Aqui eu coloquei como exemplo tendências que foram trazidas pelo Gartner para essa frente de gestão de acessos, mas eu faço um convite, né? O próprio pessoal da eTrust, dentro do site, tem um blog onde são trazidas informações muito relevantes sobre segurança da informação e sobre o mercado de maneira geral. A Safeway também no site possui um blog onde são trazidas essas informações. Então, a recomendação geral é, ao término, que exista esse acompanhamento, que sempre seja observado o ambiente externo. A gente precisa observar o ambiente interno da nossa empresa e também o ambiente externo, ver aquelas tendências, ver aquilo que está sendo realizado. Bom, pessoal, aqui a gente apresentou de maneira geral e compartilhamos um pouco daquilo que a gente tem vivenciado nos projetos, da nossa experiência, né, sobre os desafios e as dificuldades que normalmente surgem em iniciativas desse sentido. Tá? Como eu comentei, existem muitas outras dificuldades, muitos outros desafios que podem surgir. Projetos de gestão de acesso são complexos, são demorados, envolvem muitas pessoas, muitos responsáveis, né? Então, aqui a gente trouxe de maneira geral quais são, né, os principais desafios e trouxemos aqui algumas recomendações básicas que podem parecer básicas, mas que ali no dia a dia ajudam muito no desenvolvimento, ajudam muito a determinar se um processo ele vai ser muito bem sucedido ou não.